Depois de mais de 1.200 mortes, Israel convoca mais reservistas e intensifica ataques à faixa de Gaza. Governo do Brasil manda aviões para resgatar brasileiros que vivem na região. 2 helicópteros da polícia são abatidos durante mega operação em 2 comunidades do Rio de Janeiro. Em São Paulo, chuva causa alagamentos e mata 2 pessoas durante o fim de semana. Começa a valer a nova fase do programa Desenrola para acerto de contas com descontos das dívidas. 2 novos medicamentos contra câncer passam a ter cobertura obrigatória dos planos de saúde. Professora que estudou participação da mulher no mercado de trabalho ganha o Nobel de Economia. E uma mulher que mostrou todo o talento foi Rebeca Andrade, que bateu recorde de medalhas no Mundial de Ginástica. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Israel convocou um grande número de reservistas e intensificou hoje os ataques à faixa de Gaza, no 3º dia da nova guerra que começou neste sábado com um ataque surpresa do grupo palestino Hamas. Vamos a Brasília para acompanhar as atualizações sobre a nova fase de um conflito que existe há várias décadas, com a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. 3 dias de guerra em Israel e o número de mortos já ultrapassa 1.200. No sábado de manhã, o Hamas invadiu o território israelense com foguetes e também por terra e deixou centenas de vítimas. Várias pessoas foram mortas e outras tantas foram sequestradas, inclusive mulheres e crianças. Em resposta, Israel está bombardeando a cidade de Gaza, que é controlada pelo Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a resposta de Israel à ofensiva do Hamas vai mudar o Oriente Médio. O Hamas, por sua vez, ameaça que para cada alvo civil que for atacado por Israel, um refém será morto e a morte será transmitida em áudio e vídeo para o mundo todo. Hoje à tarde, eu acompanhei uma coletiva de imprensa do Ministério das Relações Exteriores e da Força de Defesa israelense. O porta-voz da defesa israelense deu detalhes, narrou em detalhes o massacre vivido pelas pessoas que moram mais ao sul do país e citou a cena de horror deixada em um festival de música eletrônica que estava sendo realizado perto da faixa de Gaza. Por lá, cerca de 250 corpos foram encontrados. A maioria das vítimas eram jovens. Inclusive, havia um grupo de brasileiros participando dessa festa e 2 brasileiros ainda estão desaparecidos. Segundo o Itamaraty, 3 brasileiros desapareceram em Israel durante este fim de semana. E para repatriar e trazer de volta os brasileiros que estão na zona de conflito, o governo federal realiza uma operação de resgate. 2 aviões da Força Aérea Brasileira já deixaram o país para fazer este resgate. Um avião saiu de Natal ontem à tarde, parou em Roma e vai deixar Tel Aviv, capital de Israel, amanhã por volta de 6 horas da tarde, meio-dia aqui no Brasil. 210 passageiros devem vir neste voo, que vai chegar aqui em Brasília na primeira hora de quarta-feira. Os próximos voos vão direto para o aeroporto do Galeão. A expectativa da Força Aérea Brasileira é repatriar 900 brasileiros
até sábado. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, 1.700 brasileiros já manifestaram interesse na repatriação e uma lista está sendo organizada para que todos sejam atendidos. A prioridade, inicialmente, é trazer para o Brasil os brasileiros que estão em Israel temporariamente e não têm passagem aérea comprada. O governo brasileiro também pretende trazer de volta os brasileiros que estão na faixa de Gaza, mas como lá o conflito é ainda mais intenso, é necessária uma negociação com o Egito para identificar de que forma essa operação será feita com segurança. Nós estamos coordenando as listas com o MRE. Falamos de brasileiros do Oriente Médio, brasileiros que estão precisando de regressar ao Brasil, independentemente de suas crenças, de suas atividades e locais de moradia. Logicamente que hoje a concentração em Tel Aviv está mais fácil, logicamente, né? Mas estamos também na expectativa de fazer a busca aos brasileiros das demais localidades, as mais conhecidas de Cisjordânia e faixa de Gaza. Há uma análise sobre qual a dificuldade da saída desses locais. Estamos também analisando pousos dos países da região, com as nossas embaixadas também. E podemos falar aqui do Egito, da Jordânia e do Líbano, né? Pela facilidade, pela distância. Mas a nossa ideia é que a operação atinja a totalidade daqueles que desejam regressar, e é essa que nós temos como objetivo. O momento é de desespero para cidadãos de Israel e milhares de turistas presos no país desde que os conflitos começaram. Um casal de brasileiros conversou com a nossa equipe de reportagem de dentro de um hotel em Jerusalém e foi mais uma vez surpreendido bem na hora da entrevista. Terceiro dia de conflitos em Israel e a tensão continua. Vamos. Nós somos. A gente está indo. Adriane e Henrique nos davam uma entrevista direto de um hotel em Jerusalém nesta manhã de segunda, quando foram surpreendidos por mais um alerta. Aqui no alto-falante, está todo mundo. Acho que a gente vai ter que interromper. Vamos ter que sair. Vamos. Tá tocando a sirene, a gente vai ter que correr. De sábado para cá, essa mesma rota foi trilhada várias vezes pelos hóspedes e funcionários do local. A cada sirene, todos correm para o bunker. É para descer aqui? Pode entrar? Pode entrar aqui? Desde o último dia 7, os brasileiros estão presos no hotel. No sábado, nós já não conseguimos sair. Na hora do café da manhã, exatamente às 7 horas da manhã, a sirene tocou e todo mundo teve que evacuar, teve que correr. Daí já não saímos do hotel até agora. O casal chegou em Israel em 2 de outubro, junto a uma caravana, com o objetivo de conhecer os cenários narrados na Bíblia. Tínhamos um sonho de fazer essa caravana, de conhecer os lugares sagrados aqui de Jerusalém, de Israel, o Monte Hermon, o Monte das Oliveiras, o Santo Sepulcro, Monte Carmelo, enfim, todos esses lugares onde está escrito na Bíblia, onde tudo foi escrito e por onde o Senhor Jesus caminhou. Mas a guerra impediu o casal e os outros turistas de completar a excursão. Henrique e Adriane estão entre os mais de 1.700 brasileiros que pediram ajuda ao governo do Brasil para deixar Israel em razão dos conflitos com o Hamas. Estão previstos pelo menos 15 voos nos próximos dias para repatriar esses cidadãos. Depois do toque de recolher, voltamos a falar com o casal por videochamada. Vocês viram aí como que foi, né? A sirene tocou, a gente não ouviu a sirene tocar. Aí os judeus aqui os israelenses começaram a gritar para a gente correr. E aí até a gente entender o que está acontecendo, foi aquilo que você viu, aquele desespero. Henrique e Adriana são cristãos e clamam por orações. Peço a Deus pelos brasileiros que estão aqui. Para nós é assustador. Nós não conhecemos guerra, nós não estamos acostumados com isso e nós somos alvo muito fácil dos inimigos de Israel aqui nesse lugar. E a gente pede que todos clamem por Israel e orem pelos irmãos que estão aqui.
O apelo é pela paz, como explica o pastor Jaime de Amorim Campos, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Israel tem as promessas de Deus para eles e tudo. Esse povo um dia vai voltar, vai reconhecer o Messias e vai ser o povo mais evangelizador do mundo, vai ser esse povo hebreu. Pode ter certeza disso. E coitado daqueles que se levantam, entenda bem, contra ungidos de Deus. Mas só eu quero que a Igreja de Cristo não deixe entrar ira, ódio, nada. Lembrando, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E Deus quer que os palestinos sejam salvos também. E nós vamos voltar ao vivo a Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca. Jaqueline, saindo do campo da batalha, essa guerra interfere na política em várias nações. Como é que o Brasil tem se posicionado diante dessa escalada de violência? Jaqueto, essa guerra interessa ao mundo todo. Por isso mesmo, ainda ontem foi realizada uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Essa reunião foi convocada pelo Brasil, que preside o Conselho temporariamente. Após o encontro, não houve declarações, mas hoje de manhã, o Itamaraty publicou uma nota sobre a reunião, informando que o Brasil reforçou com os envolvidos na guerra que ambas as partes devem cessar a violência com os civis e cumprir as obrigações diante do direito internacional e humanitário. Além disso, o Brasil pediu que haja um esforço para que se alcance a paz na região. O governo brasileiro não classifica o Hamas como um grupo terrorista. Esse entendimento remonta a mandatos, não é de agora, e segue o mesmo entendimento da ONU. O Brasil defende que o Estado palestino conviva em paz e segurança com Israel e que ambos coexistam de maneira economicamente viável dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. No entanto, outros países têm entendimentos distintos, o que coloca o mundo todo, o que deixa o mundo todo apreensivo. Nesse sentido, dois países são protagonistas, o Irã e os Estados Unidos. O Irã, porque, assim como o Hamas, não reconhece a legitimidade do território israelense. Já os Estados Unidos apoia Israel e fornece armamento para o país há décadas. A erupção bélica no Oriente Médio trouxe à tona mais um embate político, dessa vez entre velhos rivais, os Estados Unidos e o Irã. O motivo é que o país do Oriente Médio foi um dos primeiros a manifestar apoio à ação do Hamas. O presidente iraniano Ebrahim Raisi afirmou ontem, no dia 8 de outubro, que o regime sionista e seus apoiadores devem ser responsabilizados nessa questão, fazendo uma alusão aos exercícios militares de Israel contra o povo palestino. A fala repercutiu de maneira negativa no Ocidente e trouxe à tona uma intervenção externa ao conflito. O The Wall Street Journal, imprensa norte-americana, publicou que o Teherã ajudou a planejar a ofensiva. De acordo com membros do Hamas e do Hezbollah ouvidos pelo jornal, a Guarda Revolucionária Iraniana aprovou o ataque durante um encontro em Beirute no último dia 2 de outubro e o planejamento estaria sendo feito desde agosto. Após a publicação e uma forte pressão ocidental sobre o caso, o governo do Irã negou ter ajudado a planejar o ataque contra Israel. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, afirmou durante coletiva que não teria o porquê ajudar, já que, em suas palavras, a resistência da nação palestina tem a capacidade, a força e a vontade necessária para se defender, proteger sua nação e tentar recuperar direitos perdidos. Pelo lado norte-americano, a Casa Branca disse que é muito cedo para dizer se o Irã está diretamente envolvido, mas ressaltou que não há dúvidas de que o Hamas foi financiado, equipado e armado também pela República Islâmica.
O governo dos Estados Unidos, que também tem sofrido pressões internas sobre essa crise, não demorou para dar uma resposta principalmente para sua população, já que agora a guerra no Oriente Médio também é pauta para a corrida eleitoral. O país, comandado por Joe Biden, vai enviar um grupo de porta-aviões de ataque para o leste do Mar Mediterrâneo e fornecerá munição e outros equipamentos para ajudar Israel. A ajuda vem em um momento estratégico, já que as autoridades norte-americanas esperam que o governo israelense lance uma incursão terrestre na faixa de Gaza entre 24 e 48 horas. Os movimentos externos que circulam o conflito só escancaram ainda mais a situação política em que o mundo se encontra, deixando povos de ambos os lados desnorteados e sem perspectiva de melhora. E além dos aspectos sociais e militares, o conflito que eclodiu no Oriente Médio afeta uma outra condição, a econômica. Grande parte do petróleo do mundo passa por uma região chamada Estreito de Hormuz. Com o possível apoio do Irã ao grupo terrorista Hamas, seria difícil não pensar em como isso pode afetar o mercado global de petróleo. Os analistas desse mercado não veem uma ameaça imediata ao fornecimento, mas todas as atenções estão voltadas para o Irã, um dos maiores produtores mundiais do produto. Como exemplo, nos negócios na Ásia, os contratos futuros de petróleo subiram mais de 4% e, como resultado, o West Texas Intermediate subiu acima de $86 por barril, mas sem as comprovações de um real apoio organizacional do ataque do Hamas contra Israel. Uma retaliação militar contra o Irã intensificaria os temores quanto à situação da via-chave para o petróleo do mundo, o Estreito de Hormuz. A região é a principal passagem de escoamento de petróleo do mundo. Por essa estreita faixa de água, passaram 21 milhões de barris de petróleo por dia no ano passado. A quantidade representa 1 em cada 5 barris consumidos no planeta. O Estreito de Hormuz dá passagem a navios petroleiros vindos do Iraque, da Arábia Saudita, do Irã, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, de Omã, do Kuwait e do Bahrein, todos importantes no comércio global de petróleo. Um bloqueio da passagem poderia causar problemas graves para a economia mundial. Mesmo com o risco de bloqueio por parte do Irã, a soberania do estreito é contestada, já que grande parte da região se localiza em águas internacionais. No entanto, parte da passagem está nas águas territoriais de Omã, o que significa que os navios que passam pelas águas iranianas estão sob a responsabilidade da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica. Guarda essa que pode ter ajudado o Hamas a planejar o ataque contra Israel. Qualquer interrupção da passagem pode elevar os preços do petróleo de maneira intensa, ao ponto de interferirem em toda a cadeia econômica global, causando uma crise maior ainda. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse hoje no Rio de Janeiro que a situação ainda não deve preocupar o consumidor brasileiro. Ele classificou como passageiro o momento atual dos preços e enfatizou que a empresa tem hoje uma política que não acompanha o tempo todo as cotações no exterior. Mas, no final, disse que se os preços continuarem altos durante muito tempo, ficará difícil não mexer na tabela que chega aos postos de todo o país. No mercado financeiro, a semana começou com as repercussões da guerra entre Israel e o grupo extremista islâmico armado Hamas, o que renovou o clima de aversão ao risco. O destaque ficou com o petróleo, que disparou mais de 3%. Falas de dirigentes do Banco Central norte-americano e a expectativa por divulgações importantes ao longo da semana, como a inflação no Brasil, nos Estados Unidos e na China, também ficaram no radar. Com isso, o dólar fechou em leve queda de 0,61%, encerrando em R$ 5,13 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,86% aos 115.156 pontos.
Voltamos ao vivo a Brasília com uma pergunta para a Jaqueline que muitas pessoas sempre fazem, que é como que é a vida na faixa de Gaza. E hoje, já que houve uma nova restrição à região, certo? É isso mesmo. O embargo de produtos, que já era intenso, ficou ainda mais radical lá na faixa de Gaza. Nem alimentos podem entrar por ali. Alguns analistas políticos acreditam que isso pode acelerar o final deste conflito. E nesta região, até para se locomover, é complicado. Agora, sem água e sem comida, fica tudo ainda mais difícil. Vejam como é viver na faixa de Gaza. Nesta segunda-feira, Israel retomou o controle de alguns territórios no sul do país, próximo à faixa de Gaza. Milhares de soldados israelenses estão sendo levados para o local. Além do combate, os israelenses também querem salvar o maior número de pessoas possíveis sequestradas pelo Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu para que o povo de seu país se prepare para uma guerra longa e difícil. O país também decretou um cerco total a Gaza, onde moram mais de 2 milhões de pessoas. Assim, a região está sem eletricidade, sem comida, sem água e sem gás, o que fez diversos palestinos buscarem abrigo em escolas e universidades da região. Os embargos de Israel à região deixou escasso até mesmo o fornecimento de combustível. Por essa razão, os animais viraram a única forma de locomoção. Os burros estão por toda parte pelas ruas da cidade, mas esses embargos israelenses não começaram agora. Eles acontecem há pelo menos 15 anos. Por isso, os habitantes de Gaza voltaram a usar carroças puxadas por burros para transportar produtos, materiais de construção, destroços de bombas e lixo. Mas agora é difícil encontrar até burros para comprar na pobre região de Gaza. De acordo com os comerciantes da região, o mercado de animais ficou descontrolado e o preço de um burro para transporte pode chegar aos $1.000. Alguns burros levam as crianças para a escola ou as famílias para a praia. A maioria dos carrinhos estão cheios de areia, com sacos de cimento ou fardos de garrafas plásticas. Todos os burros compartilham faixas de trânsito e vagas de estacionamento com carros como Mercedes, Kias e Toyotas. Não é incomum ver meninos conduzindo as carroças e chicoteando os burros com paus ou mangueiras. A faixa de Gaza é uma região palestina localizada em um estreito pedaço de terra na costa oeste do território israelense, na fronteira com o Egito e banhada pelo mar Mediterrâneo. Gaza foi tomada por Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967 e entregue aos palestinos em 2005. Essa área está sob o controle do grupo extremista Hamas desde 2007, quando as forças do então governo da Autoridade Palestiniana foram violentamente expulsas. Desde então, as restrições impostas por Israel e Egito à população de Gaza ficaram ainda mais duras. A disputa entre Israel e Palestina se estende há décadas e já resultou em inúmeros enfrentamentos armados e mortes. Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando a Organização das Nações Unidas propôs a criação de 2 estados, um judeu e um árabe na Palestina, sob mandato britânico. O ataque recente aconteceu no momento em que a Arábia Saudita e o governo de Israel estavam negociando para estabelecer relações diplomáticas formais. Caso Israel e a Arábia Saudita se tornem aliados, o Irã, um adversário em comum dos dois, ficará ainda mais isolado. Assim, a principal motivação do Hamas e do Irã foi o desejo de postergar esse acordo que ameaça isolar o país.
E veja a seguir, chuva causa alagamentos e mata 2 pessoas durante o fim de semana em São Paulo. E ainda, no Rio de Janeiro, 2 helicópteros da polícia são abatidos durante mega operação em 2 comunidades. Dois helicópteros das polícias civil e militar do Rio de Janeiro foram abatidos hoje durante uma mega operação em 2 comunidades. 1.000 agentes estavam à procura dos verdadeiros responsáveis pelo assassinato de 3 médicos que estavam em quiosque na beira da praia. As polícias civil e militar realizaram no início desta segunda-feira ações simultâneas em diferentes comunidades, com o objetivo de cumprir mandados de prisão, entre eles de suspeitos ligados aos assassinatos a tiros dos médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Inicialmente, a operação estava destinada exclusivamente ao complexo da Maré, na Zona Norte, mesmo local onde há alguns dias foram captadas imagens de treinamento da facção ao lado de escolas e creche. Mas, segundo o secretário da Polícia Civil, José Renato Torres, o setor de inteligência constatou que os alvos da ação na Maré tinham fugido para a Vila Cruzeiro e para a Cidade de Deus. Por isso, a expansão da operação foi necessária. Desde o momento que foi anunciado a Operação Maré, nós iniciamos a atividade de inteligência e foi detectado que os chefes dessa comunidade, que pertencem à mesma facção, migraram pesadamente para Vila Cruzeiro e para a Cidade de Deus. De acordo com o governo do estado, o objetivo seria cumprir mais de 100 mandados de prisão. E a mega operação contou com 1.000 policiais, entre civil e militar, atuando na Cidade de Deus, na Zona Oeste, além do Complexo da Penha e da Maré, na Zona Norte. Nas buscas, 2 helicópteros da polícia do Rio de Janeiro foram atingidos por tiros durante a operação em comunidades ligadas ao Comando Vermelho. O helicóptero da PM foi atingido no vidro da frente, já o da Civil no tanque de combustível. Os 2 pousaram em um terreno que pertence à Marinha, na Avenida Brasil. Um policial civil ficou ferido ao ser atingido por estilhaços. De acordo com o governo do estado, os ferimentos do agente não foram graves. Após castigar o sul do Brasil, a chuva chegou forte nesse último final de semana em São Paulo. Diversos pontos de alagamento foram registrados e 2 pessoas morreram. Uma forte chuva atingiu a região metropolitana de São Paulo na noite de domingo e deixou ruas e avenidas alagadas, além de diversos carros submersos. Uma das regiões que mais sofreu com as fortes chuvas foi em Franco da Rocha. De acordo com a prefeitura da região, mais de 10 ruas foram tomadas pela água, principalmente na região central. Devido às enchentes, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e ajudaram a socorrer moradores que ficaram ilhados nas vias. Ainda segundo a Defesa Civil, houve o registro de mais de 119 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. O esperado para todo o mês de outubro era de 107 milímetros. A cidade de Caieiras também ocorreu vias e bairros atingidos por alagamentos. A rodovia Presidente Tancredo Neves, que liga o município à capital paulista, está interditada por causa do alagamento e não há previsão de quando ela deve ser liberada. De acordo com a prefeitura, houve queda de muros e pontos de alagamento. A Defesa Civil do município continua em alerta, pois ainda há condições para temporais, seguidos por raios, intensas rajadas de vento e queda de granizo. Aparelhos eletrônicos que não servem mais para nada podem ganhar uma nova vida. É o que um projeto que está sendo realizado por um laboratório de uma escola estadual de Dourados, em Mato Grosso do Sul, está querendo mostrar. A tecnologia muda rápido como a velocidade da luz. Cada dia que passa, mais e mais novidades são trazidas para o mercado e o consumidor segue acompanhando as inovações tecnológicas e, como consequência, colaborando com a produção de lixo eletrônico. Uma calculadora antiga, uma televisão e até mesmo fios são considerados resíduos quando não têm mais a mesma utilidade. O impacto principal ele não está relacionado ao avanço, mas sim a produção desenfreada, né? A gente troca, às vezes, celulares que funcionam por celulares novos, né? A gente já vê isso por... Eu não sei se essa televisão está funcionando, mas ela pode estar funcionando, mas só porque ela é de tubo,
ela é uma televisão que já não se encaixa mais no perfil, não é LCD, né? Então, o avanço, ele vai ocorrer, a ciência vai evoluir. Agora, se isso precisa ser degradante para o meio ambiente, é essa questão que a gente precisa trabalhar. Agora, eu tenho certeza que aí na sua casa tem também algum eletroeletrônico sem utilidade que não está mais funcionando, não é mesmo? Um controle remoto, por exemplo, peças de computadores e até mesmo televisores que não servem mais para você, pode ter sim utilidade para um grupo de estudantes. Uma ação desenvolvida por professores do Quantum Lab, Centro de Pesquisas da Escola Estadual Floriano Viegas Machado de Dourados, estimula a sustentabilidade em alunos do ensino médio, através da reutilização de eletrônicos que não têm mais serventia. A gente está aceitando tudo, porque o que não for usado na nossa oficina, a gente vai fazer o descarte adequado, né, nos ecopontos. As doações serão utilizadas nas oficinas realizadas durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar todos os componentes que a gente pode obter a partir desses lixos e mostrar para o aluno o que ele tem acesso, o que é produzido, como essa televisão funciona, quais são os materiais que compõem o componente de uma TV, de um computador. Nisso é importante ele saber, porque a gente também vai ver como esses materiais são produzidos e qual que é o impacto ambiental disso. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP mostrou que pessoas com educação formal de 1 a 4 anos têm menor risco de déficit cognitivo e demência em comparação às analfabetas. Que os estudos são importantes, isso todo mundo sabe. Mas essa nova pesquisa realizada na Universidade de São Paulo trouxe uma ideia interessante sobre a relação dos estudos com o cérebro. Essa é a primeira vez que um trabalho investiga essa associação em uma amostra tão grande nos 2 maiores países da América Latina, ou seja, no Brasil e no México. O estudo contou com mais de 20.000 participantes acima de 50 anos. A pesquisa da USP comparou as diferenças entre os 2 países e foi observado que, com a mesma quantidade de anos de ensino formal dos brasileiros, os mexicanos tinham uma menor probabilidade de apresentar déficit cognitivo. No México, as mulheres apresentaram uma chance maior de déficit cognitivo em comparação com os homens que possuíam o mesmo nível educacional. No Brasil, essa disparidade de gênero não foi observada. Segundo os pesquisadores, houve ajustes para outras variáveis associadas à demência, como hipertensão e depressão, para evitar viés nos resultados. Entre as limitações metodológicas do trabalho estão o fato de a classificação de comprometimento cognitivo ter dependido de variáveis autorrelatadas e de se tratar de estudo transversal, portanto, não é possível determinar a casualidade. Para os pesquisadores, é importante que os resultados sirvam para pautar políticas públicas voltadas para o aumento do acesso à educação em todas as fases da vida. Ou seja, até quando a pessoa começa a estudar mais velha, isso já vai ajudar a criar uma reserva cognitiva. Então, o que podemos levar em consideração sobre a pesquisa é que estudar é muito bom e o principal é que não importa a idade. O consumo de bebidas açucaradas aumentou 16% entre os anos de 1990 e 2018 em todo o mundo. A América Latina e a África subsaariana são as localidades onde existe o maior consumo desse tipo de bebida. Já a Ásia é a menor. O estudo realizado por uma empresa norte-americana mostrou que os maiores consumidores de bebidas açucaradas no planeta são homens e jovens de 20 a 29 anos. Já em relação ao local de residência, na África subsaariana e na América Latina e Caribe, os centros urbanos concentram o consumo, enquanto na África Central e no norte da África, o consumo é maior na zona rural. As bebidas açucaradas são aquelas não alcoólicas em que existe a adição de açúcares livres, como refrigerantes e sucos de caixinha,
preparados com aroma artificial de frutas e outras substâncias. A Organização Mundial da Saúde recomenda a taxação de bebidas açucaradas como forma de reverter o aumento de doenças ligadas ao consumo destes produtos, como diabetes tipo 2, obesidade e colesterol alto. Porém, apenas 8 países da América Latina e Caribe, incluindo Chile e Peru, possuem legislações próprias para a tributação dessas bebidas. Em contramão de boa parte do planeta, o Brasil registrou queda de aproximadamente 40% no consumo de bebidas açucaradas. Mas os estudiosos do tema no país relataram preocupação com o aumento do consumo, principalmente entre crianças e adolescentes, já que as bebidas açucaradas podem levar ao desenvolvimento de problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, obesidade e câncer, além de cáries e doenças bucais. De acordo com os idealizadores da pesquisa, os países mais ricos analisados tiveram uma parada do crescimento no consumo, o que revela como o nível de desenvolvimento social e econômico está relacionado à ingestão de bebidas açucaradas. Para os estudiosos, as únicas maneiras de reduzir o consumo desses produtos seria a taxação e o monitoramento por faixa etária e local de residência. E a seguir, novas informações sobre a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas. E também começa a valer a nova etapa do programa Desenrola, para as pessoas acertarem as contas com desconto nas dívidas. O Desenrola Brasil iniciou uma nova fase nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, e beneficia até 32 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Fazenda, na mesma data, foi lançado a plataforma oficial do programa. Após permitir a renegociação de dívidas bancárias de até R$ 100, iniciativa que atendeu cerca de 6 milhões de consumidores, outros 32 milhões que ganham até 2 salários mínimos ou que estão inscritos no CadÚnico com dívidas de até R$ 20 mil devem ser beneficiados. Nesta nova etapa, a prioridade será para as pessoas que têm dívidas com valor de até R$ 5 mil, que poderão ser renegociadas à vista ou em parcelamento. Os débitos poderão ser pagos com desconto e em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Já os valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil só poderão ser pagos à vista, com desconto oferecido pelo credor. O Desenrola foi criado para possibilitar que os cerca de 70 milhões de endividados do país possam pagar seus débitos e voltar a ter o nome limpo. No dia 3 de outubro, o programa passou a ser lei, com a sanção presidencial do projeto do Executivo, aprovado no Congresso. Para a execução da segunda fase do Desenrola, o governo federal promoveu um leilão de lotes de dívidas para definir os descontos. Esses lotes incluíam débitos com contas de luz, água, varejo, educação, entre outros. Durante o leilão, os credores ofereceram um desconto médio de 83%, de acordo com o Ministério da Fazenda. O lote de dívidas com cartão de crédito teve a maior redução, de 96%. Para consultar as dívidas e realizar as renegociações, os interessados precisam ter cadastro no portal gov.br, com contas do tipo ouro ou prata. 42% dessas pessoas já têm certificação prata e ouro. Portanto, estão habilitadas a entrar na plataforma que vai ser mostrada aqui, que é bastante operacional, e já vão poder fazer as suas renegociações automaticamente pela plataforma. 44% são padrão ouro, vão ter que fazer ainda algum pequeno ajuste para mudar de padrão para ouro ou prata e, de novo, vão para a plataforma, resolvem sua vida ali. E os 13% restantes, esse vai depender de um esforço adicional nosso para fazer chegar a informação a essas pessoas de como proceder. Mas nós estamos preocupados, repito, com os 13%, 13, alguma coisa, justamente pelo fato de que são pessoas que podem ser as mais vulneráveis, eventualmente, né? As pessoas que mais precisam do programa. Então, todo esforço da imprensa, dos credores, da B3,
O Ministério está fazendo todo o esforço nesse sentido, será muito válido para atingir 100% das pessoas elegíveis para o programa. As inscrições para a FUVEST terminam amanhã, dia 10, ao meio-dia. Os estudantes interessados em concorrer a vagas na melhor universidade da América Latina e do Caribe devem pagar uma taxa no valor de R$ 191. O exame é dividido em 2 etapas, sendo a primeira no dia 19 de novembro e a segunda nos dias 17 de dezembro, com provas de português e redação, e no dia 18, também de dezembro, de disciplinas específicas. As matérias serão distribuídas na prova de forma arbitrária, como aconteceu no ano passado, não sendo, então, reunidas conforme o assunto. O processo seletivo da FUVEST é a principal porta de entrada para a Universidade de São Paulo, a USP. A professora da Universidade de Harvard, Cláudia Goldin, de 77 anos, recebeu o Prêmio Nobel de Economia deste ano em razão de sua pesquisa sobre a evolução do papel das mulheres no mercado de trabalho. As pesquisas realizadas por Goldin foram responsáveis por fornecer os primeiros relatos dos rendimentos das mulheres e sua participação no mercado de trabalho ao longo dos séculos, revelando as causas da mudança, bem como as fontes remanescentes das diferenças de gênero. De acordo com o júri de Estocolmo, ela foi contemplada com o prêmio por ter feito avançar nossa compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho. Após receber a honraria, Goldin disse que nunca teremos igualdade de gênero até que também tenhamos igualdade entre casais. Até então, apenas 2 mulheres haviam conquistado o Prêmio Nobel de Economia: a americana Elinor Ostrom, em 2009, e a franco-americana Esther Duflo, em 2019. Para realizar os estudos, Goldin foi buscar nos arquivos e coletou mais de 200 anos de dados relativos aos Estados Unidos, o que lhe permitiu mostrar como e por que as diferenças de renda e na taxa de emprego entre homens e mulheres evoluíram com o tempo. Para diversos especialistas, o prêmio de Goldin é um reconhecimento por todas as contribuições de suas pesquisas e da importância das evidências que foram geradas para desenvolver políticas públicas que buscam ampliar a participação das mulheres e a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Para os vencedores deste ano, a premiação vai render um valor de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 5 milhões de reais na cotação atual. Saiu uma atualização do número de mortos na guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas. Agora já são 900 em Israel e mais de 700 na faixa de Gaza. E segundo o Ministério Israelense de Relações Exteriores, mais de 100 cidadãos foram tomados como reféns. O braço armado do grupo afirmou hoje que vai passar a realizar a execução de reféns civis do inimigo para cada alvo atingido sem aviso prévio. Em um vídeo divulgado, o porta-voz das brigadas Ezzedin Al-Qassam, braço armado do Hamas, disse: فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء. Anunciamos que a partir de agora, todos os ataques contra o nosso povo sem aviso prévio irão lamentavelmente resultar na execução de um dos reféns civis do inimigo. Seremos obrigados a transmiti-las em áudio e vídeo. العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة. De acordo com o Ministério Israelense de Relações Exteriores, mais de 100 cidadãos foram feitos reféns e levados para Gaza pelos combatentes do Hamas. O grupo palestino afirmou que o inimigo não entende a linguagem humanitária e ética e que agora vai falar com eles em um idioma que entendam. Israel bombardeia a faixa de Gaza após o início da ofensiva surpresa do Hamas no sul do país no sábado, que já deixou mais de 800 mortos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento hoje à tarde e prometeu destruir o Hamas. Benjamin Netanyahu afirmou que o grupo terrorista islâmico Hamas pediu guerra e vai conseguir guerra. O premier israelense ainda disse que os ataques aéreos na faixa de Gaza estão apenas começando. Israel iniciou uma contraofensiva após ser alvo de um ataque surpresa com mais de 5 mil mísseis disparados pelo Hamas.
Em seu discurso, Netanyahu afirmou também que o que Israel fará nos próximos dias ressoará nas gerações vindouras. Ele enalteceu a chegada de porta-aviões dos Estados Unidos à região e classificou como atrocidades os ataques do inimigo, que mataram famílias inteiras e crianças. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que também condena os ataques do Hamas, mas lamenta o cerco imposto por Israel à faixa de Gaza. Guterres pediu que sejam feitos todos os esforços para acabar com o conflito. Deixe-me começar reiterando minha total condenação aos abomináveis ataques do Hamas contra cidades e vilas israelenses na periferia de Gaza, que deixaram mais de 800 israelenses mortos e mais de 2.500 feridos. Esta violência mais recente não acontece no vácuo. A realidade é que cresce de um conflito longo, com uma ocupação de 56 anos e nenhum encerramento político à vista. É hora de acabar com esse ciclo vicioso de derramamento de sangue, ódio e polarização. E a seguir, 2 novos medicamentos contra câncer passam a ter cobertura obrigatória dos planos de saúde. E ainda, Mundial de Recordes da ginasta brasileira Rebeca Andrade, que conquistou até uma medalha de ouro e deixou a americana Simone Biles com a prata. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, incorporou ao rol de procedimentos 2 medicamentos para tratamento de câncer. Agora, esses 2 remédios têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Um dos medicamentos é utilizado para tratar melanoma, tipo mais grave de câncer de pele. O outro é voltado a pacientes adultas com câncer no endométrio em estágio avançado. Segundo a ANS, os tratamentos devem estar disponíveis para os beneficiários dos planos de saúde a partir de 1º de novembro. A inclusão dos remédios foi aprovada em reunião extraordinária da diretoria colegiada no dia 2 de outubro. As propostas de incorporação dessas tecnologias ao rol foram submetidas diretamente à ANS e passaram por consulta pública, além de análise técnica que utiliza a metodologia de avaliação de tecnologias em saúde, assim como na Inglaterra, Canadá, Austrália e Alemanha. O rol de procedimentos e eventos em saúde é a relação de coberturas obrigatórias que devem ser oferecidas pelas operadoras de planos de saúde a todos os seus beneficiários. Fazem parte dessa lista procedimentos, terapias, exames e cirurgias que atendem às enfermidades que integram a classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vetou o projeto de lei que proibia a venda de animais em pet shops e plataformas de compra e venda dentro do território paulista. Para o governador, esse PL, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, impedia o exercício responsável de atividades comerciais, contrariando o princípio da liberdade econômica. No lugar, Tarcísio propôs um novo projeto sobre a regulamentação do comércio, entre elas, proibição da exposição dos animais em vitrines fechadas ou em condições exploratórias que os causem desconforto e estresse e garantir que filhotes convivam com suas mães pelo período mínimo recomendado pelos veterinários ou por uma norma técnica. Mas essa nova medida só contempla cães e gatos. Os pássaros ficaram de fora. A brasileira Rebeca Andrade escreveu seu nome na história da ginástica artística. Neste final de semana, a brasileira fechou sua trajetória no Mundial em Antuérpia, na Bélgica, trazendo ao todo 5 medalhas para o Brasil. Dos 6 pódios possíveis para mulheres, Rebeca só ficou fora de um deles. Foi uma medalha de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Ela mal celebrou o ouro conquistado na final do salto, no sábado, e voltou ao pódio mais 2 vezes no domingo. Primeiro, no aparelho que ela nunca havia medalhado, a trave. A modalidade que deveria causar medo em Rebeca se transformou em uma brincadeira de criança. E com uma apresentação quase que sem erros,
cravou a pontuação de 14.300, levando o bronze para casa. Simone Biles ficou com o ouro, seguida da chinesa Yang Qingzhu, que ficou com a prata. Essa conquista bastava para quebrar o recorde do Brasil em números de premiações numa mesma edição. No ano passado, em Liverpool, na Inglaterra, foram 3 medalhas. Neste ano, Rebeca trouxe a 4ª e não parou por aí. Ainda sobrou tempo para fazer uma dobradinha com Flávia Saraiva na categoria solo. Ela ficou com a prata e a compatriota com o bronze. Biles repetiu a dose e ficou mais uma vez com o ouro. Com as 5 medalhas de Rebeca Andrade, o número de conquistas se igualou ao de César Cielo, numa única edição de mundiais. O nadador detém o recorde entre todos os esportes de 5 medalhas conquistadas no Mundial de Piscina Curta em 2014, com 3 ouros e 2 bronzes. As apresentações de Rebeca encantaram o mundo, incluindo a maior vencedora da história da ginástica, Simone Biles. Sempre na companhia da estrela americana no pódio, o clima entre as atletas passou longe da rivalidade. Tanto que Biles se rendeu ao talento da brasileira e fez um gesto para lá de significativo enquanto esperava para subir ao pódio e receber sua medalha de ouro na categoria solo. Biles literalmente passou a coroa para Rebeca Andrade. Ao que parece, o esporte terá uma nova rainha. Brasileira, 24 anos de idade e 1,45 m de altura. Rebeca Andrade é o presente e o futuro da ginástica em todo o mundo. O Flamengo acertou a contratação do técnico Tite. O gaúcho, que dirigiu a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo, vai iniciar os trabalhos no clube carioca amanhã mesmo. O contrato de Tite foi acertado até dezembro do ano que vem, quando vai terminar o mandato atual do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Além de 3 passagens pelo Corinthians, com títulos da Libertadores, Mundial de Clubes e Brasileirão, Tite passou pelo Grêmio, Atlético e Palmeiras. Fora do Brasil, dirigiu Al Ain e o Al Wahda, ambos dos Emirados Árabes. Neste feriado, dia 12 de outubro, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, realiza um culto especial para quem busca pelo impossível aos olhos humanos. Para Deus, nada é impossível. A Bíblia diz o quê? Fala em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Para quem crê nessa promessa, fica o convite para o jejum das causas impossíveis, nesta quinta-feira, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. Porque o jejum é aquele momento que é um jejum também curto, de 2 horas, que eu marquei, de 7 às 9, para a pessoa orar, buscar e vencer a si mesmo. Um dia especial para a busca de um milagre. Relacionamentos falidos, dívidas aparentemente impagáveis, doenças sem cura. Temos que olhar para essa palavra, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Para Deus não há impossíveis. Jejum das causas impossíveis, dia 12 de outubro, às 7 horas da manhã. Avenida São João, 791, República, no centro de São Paulo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.